Que isso? Apareceu uma mensagem. Bom, e aí, galera, boa tarde. Eu vou falar um pouco do meu trabalho. Eu sei que eu já apresentei meu trabalho, mas eu apresentei o trabalho pré-pandemia, que acabou dando tudo errado, mudou tudo. Então, trabalho novo, apresentação nova. Então, o título hoje é Se eu posso ficar parado, por que me mover? Ecologia de movimento em serpentes. Não sei, acho que a maioria de vocês está familiarizado com o conceito de movimento, né? Tem outras pessoas que trabalham aqui, eu já apresentei antes, mas para quem não está, movimento é mudança na posição espacial de um indivíduo através do tempo. Você encontra um indivíduo que está em algum lugar às 2h30, e se ele está em um lugar diferente às 2h50, é porque ele é plausível presumir que ele se moveu. E ao longo do dia, se você for acompanhando o mesmo indivíduo, você vai vendo que ele está em posições diferentes. E isso é você consegue marcar o movimento do indivíduo através ao longo do tempo, né? A variação da posição espacial dele. Para isso, a gente precisa ter um método para localizar, para quantificar e coletar posições espaciais, que a gente usa as coordenadas geográficas, como GPS. Geralmente, né? Tem outros métodos. E para cronometrar o tempo, né? Mas isso aí é universal, o relógio. O movimento, ele se baseia em 3 perguntas fundamentais. Por que se mover? A capacidade do animal decidir que ele quer se mover, o que causou essa decisão. O para onde se mover e quando se mover, isso depende de como o animal interpreta o ambiente em volta dele para decidir quando ele vai se mover e para onde ele vai. E a última pergunta, como se mover, vai depender de como do corpo do animal e do comportamento dele, que define o como se mover. Hoje, nós vamos falar especificamente dessa pergunta, por que se mover? Pode parecer uma pergunta simples e uma pergunta besta, mas lembrem que a gente está falando de serpentes, são animais que se intocam, procuram abrigos inacessíveis para a gente, tanto que é difícil achar os bichos, quem já procurou em campo sabe. E eles estão completamente seguros, tem muito poucos animais que conseguem entrar dentro da toca de uma serpente e tirar ela do lá ou fazer algum mal a ela. Então, se ela está segura, por que ela não fica o resto da vida ali? Ela precisa se mover, por algum motivo. Esses motivos, a gente vai explorar um pouco mais deles agora. Existem 3 motivos principais, né? Tem vários motivos possíveis, mas 3 principais já reconhecidos em literatura. O primeiro é para forrageio, o bicho ele precisa se alimentar, senão ele morre de fome. Então, quando ele termina de digerir a presa, ele tem que sair à procura de outra. O segundo é reprodução. Chega a época do ano que a serpente tem que reproduzir, é o instinto mais forte da vida. Então, em algum momento, ela vai ter que procurar parceiros sexuais. E o último é a sobrevivência. Se por acaso, alguma ameaça, alguma coisa ameaça a segurança dela naquele abrigo, ela vai ter que sair e procurar um abrigo novo. Nós temos diversas serpentes com diferentes formas, diferentes comportamentos e diferentes hábitos. Então, se nós compararmos, por exemplo, Eunex murinus e uma Tanteila melanocéfala, nós saberemos que tem motivos diferentes que levam cada um a se mover. Por exemplo, a Tanteila é um animal frágil que se assusta com facilidade. Um gato faz ela ter que se mover por segurança. O gato seria o lanche da Eunex. Então, os motivos que cada serpente tem para se mover variam muito de espécie para espécie. Nós temos registro em literatura de que a atividade delas, consequentemente, o movimento, aumenta com a temperatura, mas diminui com a pluviosidade. Outros registros, né, na Ásia, viperídeos aumentam a sua atividade e, consequentemente, seu movimento com o nível de umidade do ar. Então, já é um pouco conflitante. Se nos Estados Unidos o movimento delas diminui com a chuva, mas na Ásia aumenta com a umidade. Também temos registros de serpentes que são mais ativas quando a luz do luar é mais forte, entre inúmeras outras, né? Para tentar responder isso, eu fiz uma revisão bibliográfica. Eu e meus colaboradores, né, Maiara e Daniel, ajudaram muito também. Usando esse script, que vocês conseguem ver meu cursor? Alguém dá um joinha se conseguir? Sim, Will. Beleza. Esse script aqui, eu não sei se todo mundo está familiarizado com o que é o script de busca. Para quem não está, quando você usa um algoritmo de busca, um site de busca como o Google,
ele cruza as palavras que você colocou nele e tenta aproximar, tenta mostrar para você os resultados mais relevantes que tenham aquelas palavras. O jeito como você coloca as palavras e as palavras que você coloca é que definem quão boa vai ser sua busca. Então, essa metodologia de script é uma linguagem de programação que você usa para programar o que você quer que saia. Então, em trabalhos de revisão, para quem estiver pensando em fazer, aprender a fazer isso aqui é indispensável, tá? Outra coisa importante é você procurar sempre as fontes mais confiáveis que vai ter exatamente o que você busca. Eu queria artigos de movimento com serpentes, então eu fui buscar nas fontes acadêmicas mais comuns, né, as melhores. Que foi o Google Scholar, o acadêmico, né, o Core, o Gestor e o BioOne. Eu queria, mas não consegui procurar na Web of Science, porque na época que eu fiz esse trabalho, que foi ano passado, essa busca no caso, o vínculo da UES com a Web of Science estava fora do ar e ninguém estava conseguindo acessar. Mas o ideal era ter feito com ela também, com certeza eu vou levar uma chamada quando eu for submeter. Também eu fui procurar as fontes específicas, porque nem tudo aparece aqui. O Journal of Pathology, a Acta Herpetológica, Copeia, Amphibia Reptilia e Herpetozoa. Essas todas têm plataformas online e eu usei o mesmo script em todas elas. Essas duas, Herpetológica Horrível e Salamandra, não tem plataforma de busca. Eu tive que folhear volume por volume, procurando trabalhos desse tipo. Então, eu busquei todos os trabalhos que tinham monitorado serpentes com radiotelemetria, porque existem outras metodologias, mas elas são minoria, e como são diferentes, elas, para reduzir a tendenciosidade do trabalho, eu excluí elas. E eu juntei um banco de dados com mais de 1.000 indivíduos, fiz uma nova de 2 fatores e um teste de sinal filogenético. Com a nova, eu testei todas as variáveis que eu tinha evidência de que influenciavam no movimento das serpentes, e o sinal filogenético foi para ver se essas variáveis influenciam mais do que a simples filogenia do bicho, se os bichos, animais parecidos, mais parecidos no quesito de similaridade genética, tendem a ter movimentos similares. Por que eu usei a nova de 2 fatores? A primeira ideia foi usar um GLM, foi a primeira coisa que eu usei. Só que como o banco de dados era muito variante, eu tenho dados de Eunectes, que é uma cobra gigantesca, que chega a 8 metros e anda quilômetros no dia, e tenho dados de Pites gabônica, que move uma vez por semana e bem pouco. Então, tem muita variação nos dados, então o modelo linear não consegue fazer um bom modelo, ele fica terrível. Ele dá resultados, ainda sai bonitinho até, eu rodei, enchi, maravilhei meus olhos, tudo é significativo, e aí quando eu fui olhar o ajuste do modelo, foi terrível, completamente destruído. Tentei uma perma nova, outro modelo linear, um pouco mais flexível, também não funcionou. Então, todos os modelos lineares acabam falhando, e o que a gente tentou fazer foi dividir as espécies por família, de modo que fique mais homogêneo os dados, e fazer anovas para todos eles. Isso a gente conseguiu fazer, desse jeito saiu. Então, aqui foi quando a gente faz uma revisão, é importante a gente colocar esqueci como é que chama isso, acho que é diagrama de exclusão, que mostra de onde vieram os papers e por que eles foram separados, né? Então, aqui tem quantos trabalhos eu encontrei, quantos resultados, né? O meu script deu em cada uma dessas plataformas, e o total de resultados que teve. Após a filtragem, 21 trabalhos eu não consegui acessar, todos eles de uma plataforma específica que nem o Sci-Hub quebra, e é coreana. 1.600 papers não tinham relação com o movimento de serpentes, que pega muito... Eu peguei muitos trabalhos de movimento com outros animais na área de um rio nos Estados Unidos chamado Snake River. Aí pega snake, movimento, home range e tudo mais. Mas sai trabalho com cervo, com coelho, com jacaré, com tudo. Se vocês fizerem busca também, em geral, vocês vão se deparar muito com esse tipo de coisa também. Então, 448 papers tinham rastreado serpentes com telemetria. Eu excluí 3 trabalhos porque estavam usando animais de cativeiro, portanto, tem padrões de comportamento diferentes do original. Então, achei tendencioso. 5 papers porque, antigamente, antes de se ter a técnica de cirurgia para colocar o rádio, as pessoas faziam o animal engolir o rádio à força. E isso danificava, não precisa dizer que isso danifica muito o trato digestório do animal, e muitos animais nem sobreviviam para fazer o experimento. Então, eu resolvi excluir esses papers também, porque eu não achei os dados que eles conseguiram coletar condizentes. Se você montar um animal ferido, não dá para dizer que o padrão dele estava normal. Um instantinho.
De todos esses papers, 354 não tinham os dados de movimento, o que me tornava impossível utilizar, por mais que eles tivessem todos os outros, tinha trabalho que tinha todas as variáveis menos movimento, e aí não tinha como. Ainda escrevi para esses 354 autores, mandei e-mail para todos eles, eu, Maiara e Daniel, pedindo dados, poucos deles me responderam, são uns 3 ou 4, e eles não tinham como me dar os dados que eles já tinham perdido, eram trabalhos antigos, eu peguei tudo que existia, então tem trabalho lá da década de 70. E alguns papers não tinham algumas variáveis que eu usei, né? Por exemplo, não tinham temperatura, umidade, entre outras coisas. Eu usei também tipo terreno, ser aberto, semi-aberto. E aí tentei tapar essas lacunas da melhor maneira que eu consegui. Eu olhei o local onde era, fui olhar se era aberto ou se era fechado, procurei artigos que caracterizavam a área para dizer, para usar de referência. Os que não tinham comprimento, eu peguei comprimento de outros artigos que tinham monitorado a mesma espécie, ou quando não tinha, fiz uma média dos bichos da mesma espécie que tinham já no database e por aí vai. Então, 12 desses trabalhos eu não consegui de jeito nenhum preencher a lacuna, né? Geralmente isso é por causa do sexo, não tem nenhum jeito de eu tentar dizer qual que é o sexo da serpente se o cara não colocou lá. Então, esses 12 não tinham sexo, não tinha o que fazer. Total, eu consegui 74 estudos que monitoraram serpentes. Nisso deu o database com 1.100 e alguns indivíduos. Isso aqui é a análise do sinal filogenético, que eu usei a árvore mais recente, até então, né? Foi a árvore de 2019. Eu não tenho certeza se já saiu outra, eu creio que não. Essa acho que ainda é mais recente. Lembrando que aqui são só as espécies que eu tinha dados, né? E que tinha na árvore. Tem espécies que eu tenho dados, mas que não estavam na árvore, que é o caso das acrocordiides, dos acrocórdios. Tinha 2 espécies de acrocórdios que ele não conseguiu dados genéticos para colocar na árvore, e várias outras também não entraram. Então, tem uma análise um pouco limitada. Eu não estou conseguindo ver a parte de cá do gráfico por causa dessa janelinha. Vocês agora conseguem ver? A gente está vendo aí, ó. Bom, vou ampliar de qualquer forma. O análise sinal filogenético, ela tem uma escala de que vai de vermelho, quando o sinal é muito fraco, como na bits carbônica aqui, a azul, quando o sinal é forte. Então, vocês podem ver de forma geral que o movimento das serpentes independe muito da relação genética entre elas. Também espécies muito próximas do mesmo gênero têm sinais fracos, com uma exceção de um grupo em particular, que são os viperídeos. Os viperídeos têm um sinal fortíssimo e filogenético. Isso quer dizer que os viperídeos têm sim uma relação filogenética que explica os motivos dos movimentos deles. Esse gráfico aqui é de tempo, esse eixo aqui é tempo, esse aqui é a divergência do fenótipo. Ele mostra quanto tempo tem a separação, a divergência dessas formas de movimento, né? Esse aqui ele acusa que tem cerca de 85 milhões de anos atrás que começou a divergência do movimento dessas espécies em específico. Deixa eu ampliei. Aqui está ampliado. Vocês podem ver que esses bichos aqui de cima, Viperoberos, Lampropes getula, Actona contortrix, são bichos estritamente terrestres, bichos que nem árvores sobem, a maioria deles. Aqui para baixo, você já tem coluber, você já tem esses não, Natrix e outros bichos que sobem. Alguns bichos sobem em aves, estão mais para baixo, desse ramo para cá. Esses aqui nenhum sobem. E aqui para baixo tem os bichos que são aqui abaixo de Dimacro. Você tem Ophiophagos, você tem Piton, Eunex, Morelia, os bichos que são aquáticos e semi-aquáticos. Você vê que a divergência é um pouco clara dos aquáticos. Né? Os resultados para as famílias, no caso dos pitonídeos, os principais resultados foram aquáticos, os bichos aquáticos se movem mais. Né? Isso aqui são só os significativos, eu excluí todos os que não são significativos. Os bichos aquáticos se movem mais que os terrestres e os bichos maiores se movem um pouco mais do que os bichos menores. O colubrídeo, que lembrando que esses colubrídeos aqui, eles são os colubrídeos norte-americanos. A gente não tem dados, não encontrei nenhum dado. Aliás, não tem nenhum trabalho com colubrídeos na América do Sul, mas tem alguns bichos que tem aqui também, como o caso de Markham, mas que essa de Markham é de Markham couperi, que é essa que está na foto, e eu não tenho certeza se ela ocorre aqui para baixo. Alguém poderia me confirmar? Mirko, Yuri?
Eu não passando sei. para frente. Acho que se eu não tenho certeza, esse bicho não ocorre para baixo aqui, só ocorre lá para cima. Então não tem nenhum dado de bicho na América do Sul, de colubrídeo pelo menos. Na verdade, só tem 10 trabalhos, 10 ou 12 trabalhos de movimento com serpente na América do Sul. Então a galera que é aqui do lado está bem. Os colubrídeos, os diurnos se movem um pouco mais, os machos se movem um pouco mais que as fêmeas, os bichos mais pesados tendem a se mover um pouco mais. Os bichos que ocorrem em ambientes totalmente fechados ou totalmente abertos se movem um pouco mais do que os bichos, principalmente os de abertos, se movem mais do que os fechados. E esses dois se movem mais do que os bichos que têm ambientes mistos. Tem semi-aberto também, que não entrou aqui, não saiu significativo. Tem interação entre algumas variáveis, comprimento e massa, teve interação forte. Aliás, nem tão forte assim. Mas os bichos com comprimento grande e que vivem em áreas abertas tiveram interação forte. Lembrando que esse número aqui ele vai de 0 a 1. No caso de 0.0 a 1.0. Então, esse que tem 0, 0, eles são interações fraquíssimas, mas esse 0.3 já é alguma coisa a se considerar. Os elapídeos, lembrando novamente que não temos elapídeos americanos, Novo Mundo. Aqui, né? Aliás, Novo Mundo é Austrália também. Não temos dados das Américas. Aqui só tem trabalhos com os bichos da Ásia e da Austrália. E da África também. Tem alguns trabalhos da África. Então, não tem as cobras corais aqui no meio. Os elapídeos ovíparos se movem mais, né, do que os vivíparos. Os machos se movem um pouco mais que as fêmeas. Os bichos, o comprimento foi novamente influenciado. Os bichos em ambientes fechados, bem pouco. Os bichos semiaquáticos com maior comprimento se movem mais. E os ovíparos com maior massa. Quanto mais pesado o bicho, melhor. Esse aqui são os Homolopsini, os Homolopside, né? É uma família de serpentes de lama da Austrália também, não ocorrem em outro lugar do mundo. Apesar disso, tem mais trabalhos com eles do que com as serpentes da América do Sul. Mas, enfim, é porque o pessoal do Richard Shine trabalha com essa galera. As fêmeas se movem mais que os machos, e os bichos maiores se movem um pouco mais. Os viperídeos, né? Lembrando, esses aqui são, em grande maioria, cascavéis. Na verdade, esse aqui é o quadrinho mais bonito que eu tenho, porque eu consegui fazer esse trabalho só com os viperídeos, não bem amostrado que são. Tem muitos trabalhos nos Estados Unidos, muitos trabalhos com bichos da África e com muito bicho. Eles montaram muito bicho, muito tempo. Então, assim, o N é melhor nesse grupo do que em todo o resto do trabalho junto. Eu acho que 60% do database foi só de cascavéis. Então, os bichos diurnos se movem mais. Vou falar só os maiores. Vou explicar um pouco mais para frente todos eles direitinho. E tive 3 famílias, que foram as Pitons, a Dipsadidae e as Acrocodides, que não tiveram nenhum resultado significativo para movimento. Tiveram alguns para home range, mas aqui eu me ative só ao movimento. Esses, para quem não conhece, são os acrocordos, Acrocordos arafurae, que são uns bichos da Oceania também. Então, no geral, o comprimento e o peso são influentes na maioria das famílias, então os bichos maiores tendem a se mover mais do que os menores. Isso é provavelmente referido não só ao tamanho, que o movimento da serpente é ventral, na maioria das vezes, então uma serpente maior consegue se mover mais que uma pequena, mas por causa do fator segurança também. A taxa de sobrevivência das serpentes é proporcional ao tamanho delas. Você já tem vários trabalhos confirmando isso. Então, uma serpente maior tem muito menos inimigos, muito menos a temer, saindo e procurando presas em locais mais distantes do que uma serpente pequena. Então, eles tendem a ser mais cuidadosos quando jovens ou quando menores. E depois eles tendem a explorar um pouquinho mais. Os vivíparos tenderam a se mover menos. Então, os ovíparos, eles carregam os ovos por um tempo, depois eles depositam e vazam. Os vivíparos carregam os filhotes por mais tempo, que leva a atrasar o movimento desses bichos. Então, provavelmente por isso, esses bichos aqui se movem um pouquinho mais. Lembrando que isso aqui são aspectos gerais do database inteiro, não de uma família em específico. O sexo teve uma repercussão interessante, né? Em Elapide e Colubrídeo, os machos se movem mais. Em Colubrídeo tem registros, principalmente de Macron, aquele trabalho de Macron Coupé, que os machos saem para procurar as fêmeas, né, na época de reprodução. Provavelmente por isso. Elapide teve registros, né, eu vi registros na literatura de brigas, de luta, disputa de machos, mas esses registros não eram muito confiáveis e o MIT me aconselhou a tirar ele do trabalho. Então, ele ficou sem evidência para isso. Mas, enfim, provavelmente a situação é parecida esses dois.
Já em Homolopsi e Viperídeo, as fêmeas se movem mais que os machos. No caso dos Homolopsi, é por causa do hábito que as fêmeas têm. As fêmeas, durante a gravidez, elas têm o estômago comprimido, né? Por conta dos filhotes. Então, elas tendem a procurar presas menores e demoram menos tempo para digerir. Então, elas têm que sair de novo para caçar cada vez mais frequentemente. Provavelmente por isso que agora, viperídeo, provavelmente é uma repercussão do tamanho. As viperídeos tendem a ser maiores, as fêmeas, do que os machos. E como o tamanho, o comprimento foi influente para elas, provavelmente isso é uma reflexão disso. Né? Uma das coisas mais interessantes é que Boide e Elapide, né, que foram os únicos que tinham serpentes aquáticas e semiaquáticas do database, os animais aquáticos, as espécies aquáticas, tenderam a se mover mais do que as serpentes terrestres dessas famílias. Isso, provavelmente, eu encontrei esses trabalhos antigos, que a galera teve um tempo que eles mediam, você vê que as referências são antigonas, de mais de 20 anos, eles mediam a força e a fricção do movimento das serpentes na água e na terra. Né? Tem outros trabalhos que fizeram com enguia, com até vermes também, mas em todos eles a conclusão é a mesma. O movimento serpentiforme, essas bolinhas que vocês estão vendo aqui, são os pontos de tração. Né? A serpente faz esse movimento e cria tração aqui e aqui. Esses são 3 movimentos básicos de serpente. Esse aqui é geralmente quando o bicho está sendo perseguido. É aquele que ele dá aqueles quase saltos para frente. Então, o ponto de tração é aqui. Essa aqui é como o movimento de serpenteio funciona. Depois da curva, você cria um ponto de tração. E esse aqui é aquele serpenteio mais horizontal, que geralmente os bichos usam na areia. Que tem 2 partes do corpo avançando ao mesmo tempo. Você vê que quando o movimento é completamente serpentiforme, ele tem vários pontos de tração ao longo do tempo, ao longo do corpo inteiro. Isso também explica por que serpentes maiores tendem a se mover mais. Quanto maior o bicho, mais pontos de tração ele vai ter, mais força ele vai conseguir fazer para frente. Esse movimento aqui, a galera testou com a mesma força que ele faz na terra e na água ele consegue fazer mais ondulações. Então, se a ondulação é o ponto de força, com a mesma força nos dois, na água ele vai um pouco mais fácil, não mais rápido, mais fácil. Então, o movimento serpentiforme no geral, ele é mais eficiente na água do que na terra. Isso explica por que esses bichos, os animais aquáticos, tendem a se mover mais. Tem a questão da resistência também, né? A resistência do solo é muito maior que a resistência da água, o bicho pode acompanhar a corrente, entre outras coisas. Só que para essas 2 afirmações eu não encontrei nenhuma referência. E aí eu não posso só colocar o que eu acho. Se alguém conseguir encontrar alguma coisa que diga algo parecido com isso, por favor, avisar. Bom, os animais diurnos, né, nos colibrídeos, tiveram uma movimentação maior do que os noturnos, possivelmente porque eles têm mais acesso a fontes de calor viáveis, então eles não precisam economizar tanta energia. Os animais noturnos geralmente precisam de rochas ou do asfalto para pegar o calor residual e então poder se mover. Chega uma hora que eles vão ter que parar a atividade deles, porque o calor acabou, chega já para 5 da manhã, por ali. E os animais que vivem, como eu falei, nas áreas totalmente abertas ou totalmente fechadas, tendem a se mover mais do que os bichos que vivem em ambientes mesclados. Provavelmente porque se o bicho é especializado em ambiente aberto, ele vai evitar entrar em áreas fechadas e vice-versa. Logo, os bichos que têm ambiente puro, por assim dizer, eles têm mais espaço e mais oportunidade de se mover. Enquanto que os bichos que estão aqui, eles têm que entrar com mais cuidado nas áreas que eles não são acostumados, mesmo que seja só para atravessar. Isso tende a reduzir a eficiência do movimento e, portanto, pelo menos desencorajar as saídas. Né? Eu falei que não ia falar de home range, mas como eu falei, viperídeos foram os que eu tive melhor amostragem e eu resolvi passar só essa coisinha, esse dado, essa comparação para vocês. Nos viperídeos, que foi o único que conseguiu alguma coisa que deu para comparar, enquanto que o movimento é maior nas espécies diurnas do que nas noturnas, a home range é o contrário, especialmente em fêmeas. A home range dos animais noturnos é maior do que os animais diurnos, e a home range das fêmeas noturnas, que é interessante, as variáveis, é ainda maior, a interação é forte. Isso o movimento é o quanto que o animal se move durante um período de tempo, e a home range é a área que ele ocupa durante um período de tempo.
Então, nós podemos usar a home range como uma tendência do animal explorar, porque, assim, a home range é aquele círculo, né? aquele polígono que o animal se moveu durante o período de estudo. Se você monitorou um ano, aquele é o espaço que o animal monitorou um ano, ficou durante um ano. Não quer dizer que ele vai ficar o resto da vida por ali. Mas, quanto maior a home range de um animal, mais ele tende a se distanciar do ponto inicial da trajetória, do ponto que você soltou ele. Mais ele tende a ir para longe. Então, se o animal tem uma home range maior, quer dizer que, se a espécie, no caso, tem uma home range maior, quer dizer que ela tende a explorar e a ir para locais novos um pouco mais do que as que têm, dos que fazem isso durante o dia, provavelmente por causa da camuflagem que a noite oferece. O porquê das fêmeas terem uma home range maior do que o dos machos, isso eu, sinceramente, não tenho nenhuma ideia para explicar. Em viperídeo não tem registro de disputa de machos por fêmeas, então talvez, né, essa suposição não tem nenhuma referência que eu tenha achado que suporte isso, talvez as fêmeas que procurem os machos. Eu coloquei aqui o sinal filogenético delas para a gente explorar um pouco melhor, os viperídeos. Você vê que o sinal das crotalos é ainda mais forte do que dos outros viperídeos. Né? Você vê que aqui tem Axtodon, aqui tem Cistros, Bótropos, inclusive, só que elas são um pouco mais fracas. Quanto mais forte o azul, mais forte é o sinal. Você vê que o padrão do gráfico foi verde, mesmo nas relações basais. À medida que ele vai se distanciando, que ele vai ficando mais fraco. Esse ramo aqui de viperídeo ficou muito fraco, eles não têm relação nenhuma, mas é porque eles também são bem diferentes, bem longe, bem distantes desse grupo, desse core aqui. Provavelmente o sinal aqui ele é mais forte no Crotalus, não porque Crotalus tendem a ser mais correlacionadas, mas porque Crotalus estão melhores amostradas e eu tenho mais Crotalus do que qualquer outro no gráfico, né? Lembrando que todas as Crotalus aqui, o Rhidos, Atrox, Lépidos e Viridis e Adamanteus, são todas dos Estados Unidos e de locais próximos. Então, elas são espécies próximas, bem amostradas, por isso, talvez, né, pode ser que eu esteja enganado, o sinal foi mais forte para elas. Então, no geral, a conclusão é que, apesar do movimento das serpentes variar muito de uma família para outra, os preditores, né, as razões pelos bichos se moverem, são mais fortemente associadas ao comportamento dos animais e ao ambiente que eles vivem do que a sua própria filogenia. E por hoje foi isso.